Bom dia, Luz. Bom dia, Débora. Bom dia, Pedro. Pessoal, chegar aí que a gente começa. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana Clara também, Ana Schettini. Bom dia, professor. Dá um minutinho aí pro pessoal entrar na sala que a gente começa. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Lara. Vamos lá. Conforme o pessoal for chegando aí, eles vão entrando na sala e acompanhando. Bom, meus queridos, é o seguinte, nós no finalzinho da aula passada falamos um pouquinho da dilatação para vocês, tá? Dilatação é o assunto que nós vamos estudar agora, faz parte da termometria, tá? E o que é a dilatação? A dilatação é um aumento nas dimensões de um corpo quando esse corpo é aquecido. Então, se o corpo for aquecido, esse corpo ele sofre um aumento em seu volume como um todo. E esse aumento é exatamente a dilatação térmica, tá? Na maioria das vezes, esse aumento de volume, essa dilatação, ela não é perceptível a olho nu, como no exemplo da panela que eu falei para vocês. Quando você coloca numa panela de alumínio a água lá para cozinhar o feijão, a panela recebe o calor da chama do fogão primeiro do que a água. Então, essa panela, ela não vai derreter por causa do ponto de fusão do alumínio, que é alto. Porém, quando ela recebe essa energia, suas moléculas se afastam. E isso vai provocar um aumento no tamanho da panela. Então, a panela ela aumenta de tamanho antes de transferir o calor para o que está dentro dela. Porém, você não consegue ver esse aumento, porque esse aumento ocorre a nível microscópico. É um aumento pequeno, mas ele existe, certo? Isso é a dilatação térmica. Existem outras situações em que a dilatação ela pode ser observada a olho nu, como foi no caso do exemplo do trilho do trem que eu dei para vocês. Então, no módulo de vocês, vocês vão abrir lá no capítulo de termometria, tem um capítulo lá falando de dilatação, tá? Se eu não me engano, é na página 35, por volta ali da página 35, 36.
lá tem uma figura de um trilho do trem e mostra justamente esse espaçamento que é deixado para compensar a dilatação, certo? Então, eu disse para vocês que no caso do trilho do trem você consegue ver essa dilatação. Você está observando o trilho do trem, você vai observar entre um trilho e outro um espaçamento de aproximadamente 2 centímetros, que é o padrão que eles deixam lá entre um trilho e outro. Se você esperar o trem passar e eu correr lá no trilho e observar, você vai ver que esse espaço ele some quando o trem passou, porque o atrito gerado com o trem produz calor, essa energia calorífica é transferida para o trilho e o trilho vai sofrer dilatação, ampliando o seu volume e ocupando aquele espaço vazio. Depois de alguns minutos, esse calor é dissipado para o ar e o trilho comprime novamente. Então ele volta para a posição original e o espaço pode ser observado depois livremente lá entre os trilhos. Então esse é um exemplo no qual você pode observar a dilatação a olho nu, certo? Bom, essa dilatação que nós iremos estudar é a dilatação térmica. Por quê? Porque ela ocorre devido ao fornecimento de calor e aumento de temperatura. Então, quando o corpo é aquecido, ele sofre um afastamento molecular devido ao fornecimento de energia, ao fornecimento de calor. Se você resfria esse corpo, essas moléculas voltam à posição inicial e o corpo volta a comprimir, certo? Então a dilatação ela também pode ser seguida de uma contração. Todo corpo que dilata, todo corpo que dilata ou se contrai com aumento ou redução de temperatura, ele pode voltar para o estado inicial. Então, por exemplo, aqueci uma barra de ferro, ela aumentou de volume. Se eu resfrio essa barra, ela vai comprimir e voltar para o seu estado original, inicial, certo? Se eu tenho a barra comprimida, comprimiu uma barra, ela reduziu de volume, você aquece, ela vai voltar naturalmente para o seu estado original. Agora, só é possível se ela sofreu uma dilatação ou uma contração inicial. Você não pega uma barra de ferro que está normal, certo? E você consegue resfriar e ela reduzir de tamanho. Então você não pega um prego, coloca no congelador, ele vai diminuir de tamanho. Isso não vai ocorrer. Por quê? Porque esse prego ele não dilatou, certo? Ele está no seu estado original. Em qualquer estado original, existe um espaço entre as moléculas que é característica da substância. Então, os átomos de ferro ocupam um espaço vazio entre eles, que uma barra de ferro ou qualquer outro pedaço de ferro vai ter aquele limite de tamanho, que é o posicionamento original dos átomos. Agora, se você pega essa barra de ferro e aquece, os átomos ganham energia e se afastam. E aí ela vai dilatar, aumentar de tamanho. Se você pega essa barra dilatada, que as moléculas se afastaram, e retira calor, resfria, ela comprime e volta para o seu estado original, que é o limite de espaço que existe entre as moléculas, que a gente chama de espaço intramolecular, certo? Esse espaço entre as moléculas é uma característica da substância. Cada substância tem um espaço intramolecular. Aí depende também de uma série de fatores que vocês já estudaram em química. A composição daquele elemento. Então, vocês sabem que os metais são formados por aglomerados de íons, diferente de outras substâncias que são formadas por moléculas. Então, você tem na própria estrutura características diferentes que promovem um espaço entre as moléculas que são diferenciados, certo? Então, quando você aquece o corpo dilata. Quando você resfria esse corpo que foi aquecido, ele volta a comprimir. Isso até um determinado limite,
que é o espaço característico da substância entre as moléculas. Ok? Outra coisa, quando você aquece a substância, ela não vai dilatar infinitamente. Ela vai dilatar até um limite. E que limite é esse? O limite é a mudança de estado da substância. Então, você pega uma barra de ferro sólida e aquece, ela vai dilatar até o ponto de fusão do ferro. Se você aquecer e atingir o ponto de fusão, ela não vai dilatar mais, ela vai derreter e virar líquido, entrar em fusão. Então, a dilatação ela ocorre numa variação de intervalo até o limite de mudança de fase. Se não, seria o problema, a solução também para os nossos problemas ambientais, né? Já pensou se você aquece uma barra de ferro e essa barra de ferro fosse dilatando infinitamente? Bastava extrair um pedaço de ferro da natureza e ir aquecendo que você ia tendo ferro para o resto da vida. Ouro, a mesma coisa. Qualquer outra substância. Então, isso não existe. Vai sofrer dilatação até o ponto de fusão. Atingir o ponto de fusão, se ela estiver no estado sólido, ela vai derreter. Se for no estado líquido, atingir o ponto de evaporação e ela vai virar gás, certo? Então, a dilatação ela ocorre devido ao fornecimento de temperatura, tá? Aumento ou redução de temperatura, provocando a dilatação ou contração da substância. Isso se tiver um afastamento ou uma aproximação molecular anterior. Ok? Você vê na prática essa dilatação quando você, por exemplo, coloca 2 copos de vidro dentro de um armário lá, guarda lá na sua casa, na cozinha, 2 copos de vidro. Aqui em casa mesmo todo mundo tem a mania de pegar um copo e colocar dentro do outro e botar no armário. Quando você tira o copo de dentro do armário, você vai tentar tirar um copo dentro do outro, você não consegue, porque ele travou lá dentro. Porque quando você colocou, ele entrou facilmente e depois ele não quer sair? Porque normalmente você vai guardar o copo depois de lavado. Então você lavou o copo, resfriou, colocou o copo lá um dentro do outro. Quando você botou no armário, ele vai recebendo o calor do meio ambiente, vai aquecendo, voltando à temperatura normal, e aí ele dilata. E um vai travar no outro, certo? Qual seria a solução? Tem 2 possibilidades. Ou você joga água quente no copo que está pelo lado de fora, ele vai dilatar e vai soltar com facilidade, ou você resfria o copo que está dentro. É mais fácil você aquecer, jogar um pouquinho de água morna no copo que está fora e destravar o copo, que ele vai dilatar e vai ficar mais folgado. Se você tentar puxar, muitas vezes você vai quebrar os 2 copos, eles vão trincar, porque eles estão presos, ocupando ali um volume praticamente igual, certo? Você vê isso também na hora que você quer abrir, por exemplo, uma tampa de uma conserva que está dura, lá está difícil de abrir. Você pode também resfriar a base do vidro ou jogar água morna na tampa, que se ela vai dilatar, o metal dilata, fica mais folgado e é mais fácil de abrir. Então, são exemplos no qual você observa no dia a dia a dilatação dos sólidos, tá? Então, existe a dilatação, na maioria das vezes é microscópica, mas ela tem que ser medida. Em alguns casos, como eu citei aqui para vocês, ela é macroscópica. A gente consegue ver essa dilatação a olho nu. Certo? Estão me ouvindo direitinho? Alguma dúvida sobre dilatação? O que é dilatação? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Beleza. Ficou claro ali a questão que eu falei na aula passada do piso de cimento, do passeio, que ela, normalmente, quando você não coloca juntas de dilatação, ela vai romper e rachar, né? Outra coisa que você pode observar atualmente é, por exemplo, nos pisos das casas. Quando você vai numa casa mais antiga, não estou falando de casa de zona rural, não estou falando das casas aqui na cidade mesmo, você observa que as casas têm um piso de cerâmica já,
tá? Nesse piso de cerâmica, você observa que tem um afastamento entre eles, né? Então, tem um espaço onde vai ser rejuntado e é uma pedrinha, de uma pedra para outra você tem aquele espaço vazio que foi rejuntado. Para que isso? Esse espaço vazio é justamente para compensar a dilatação. Quando você aquece o ambiente, o sol bate na casa e o ambiente aquece, esse piso ele vai dilatar. Então a pedra ela é colocada afastada uma da outra, com um rejuntamento, para justamente na hora que aumentar a temperatura, ele dilatar, essa pedra não rachar, não partir. Então você tem as juntas, os rejuntamentos, que são juntas de dilatação para compensar essa dilatação. Ok? Ah, professor, mas as casas mais novas, elas são colocados piso de porcelanato, e o piso de porcelanato é coladinho uma pedra na outra, quase não tem rejuntamento. Verdade. E por que que o porcelanato ele não precisa da distância tão grande quanto a cerâmica comum? Porque o porcelanato é um piso mais resistente, ele é mais duro, por isso que ele é mais caro, ele tem uma camada de esmalte maior e ele é um piso que tem maior rigidez. Então, quando o porcelanato aquece, ele dilata, mas dilata muito pouco. Então, você pode botar o piso bem próximo, apesar de estar próximo, ele não está colado. Existe um espaçozinho vazio de cerca de 1 milímetro, que é bem pouquinho, mas o cara passa o rejuntamento também, porque a dilatação é menor do que uma cerâmica comum. Na cerâmica comum você coloca 2, às vezes 3 milímetros de distância. No porcelanato você coloca 1 milímetro só, bem coladinho. Mas existe a dilatação, só que é bem menor do que no piso de cerâmica comum. Mas esse espaçozinho entre eles é para compensar a dilatação térmica. Tá ok? Bom, a dilatação térmica dos sólidos, dos corpos que estão no estado sólido, é o que a gente vai estudar primeiro. Então, a gente vai ver dilatação de sólidos, de líquidos e de gases. Primeiro, a dilatação térmica dos sólidos, tá? A estrutura de uma determinada substância pode ser essa figura que está aqui, tá? As moléculas todas próximas, existem espaço entre elas, mas são espaços pequenos. À medida que você aquece, tá? Que você aumenta a temperatura através do fornecimento de calor, essas moléculas ganham energia e elas começam a se afastar, gerando um espaço maior entre elas. Esse espaço maior entre elas provoca um aumento nas dimensões do corpo. E esse aumento nas dimensões do corpo é justamente a nossa dilatação. Então, a dilatação dos sólidos, ela ocorre com o ganho de energia através da variação de temperatura, tá? As partículas vibram mais do que elas estavam vibrando e a sua posição vai alterar, porque ela vai ganhar energia, ela vai afastar. E ela afasta aleatoriamente para todos os sentidos e todas as direções. Então ela afasta para cima, ou para o lado, ou para frente, ou na diagonal, ou para baixo. Isso faz com que, quando essas moléculas se afastem em direções diferentes, o corpo ele aumenta de tamanho. Então ele sofre uma dilatação. E essa dilatação ela ocorre como um todo, tá? Então você tem uma caneta aqui, por exemplo. Você aquece a caneta, essa caneta ela não vai aumentar só para a direita aqui ou só para a esquerda do ponto de vista linear. Ela vai aumentar, as moléculas se afastam para cá, se afastam para cá, se afastam para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então essa caneta ela vai expandir como um todo. Então ela sofre dilatação toda. Então ela tem um aumento de volume que seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tem o lápis, certo? Esse lápis ele vai sofrer um aquecimento e aí ele vai
dilatar. Mas essa dilatação ela não ocorre aqui só do ponto de vista do comprimento. Vai aumentar a superfície dele, a área, e vai aumentar o volume também. Então, é uma dilatação total, certo? Nós podemos analisar só o aumento do comprimento, só o aumento da área ou só o aumento do volume. A gente faz análise separada, mas a gente sabe que o aumento ocorre como um todo. Então, o corpo dilata, não dilata só linearmente ou só superficialmente. Ele dilata total. A gente vai analisar separado, porque a gente pode fragmentar para analisar. Tá certo? Vocês já devem ter observado, desculpe, aqueles cabos de transmissão de eletricidade, né, elétrico, que a gente observa lá nas ruas, nas estradas, quando a gente está viajando. A gente vê que aqueles cabos, aqueles fios de alta tensão, eles são colocados aqui com uma folga bastante grande, tá? Para que essa folga? Essa folga é justamente para quando esses cabos estiverem transmitindo energia. Então, quando ele está ligado, transmitindo energia, as cargas elétricas estão passando aqui no fio, em alta velocidade. Essas cargas elétricas, elas se chocam e geram calor. Então, esse fio aquece. Quando um fio está submetido a uma corrente elétrica, ele vai se aquecendo por causa do choque das cargas na circulação do fio. E quando esse fio aquece, o que vai acontecer? Ele dilata. Então, esses cabos eles são colocados aqui nessa condição aqui, bem folgados, porque a corrente está passando, ele está dilatado. Se no inverno resfriar, baixar a temperatura, o que vai acontecer? Esse fio que foi dilatado, ele vai comprimir. E aí, quando ele comprime, ele estica, certo? Então, essa folga aqui é para compensar a compressão que vai ocorrer no fio durante as estações e os dias que tem temperaturas mais baixas. E aí ele vai comprimir e não vai, na hora que aquecer novamente, partir, certo? Então, é por isso que tem essa folga. Como eu disse para vocês, no trilho do trem, você tem aqui esse espaçamento, tá? Aqui é uma imagem ampliada de um trilho. Aqui é a base, ó, do trilho e aqui é a parte de cima de ferro, onde você observa o espaço vazio. Esse espaço vazio é aquele espaço entre os trilhos para compensar a dilatação quando o trem passa. Então, quando o trem passar aqui, se você correr e for lá no trilho, você vai observar que esse espaço sumiu, porque as duas barras dilatou devido ao aquecimento com atrito do trilho do trem. Beleza? Todo mundo compreendeu o que é dilatação, né? Alguma dúvida sobre isso? Dilatação térmica, o aumento de volume da substância devido ao fornecimento de calor. Recebeu calor, as moléculas se afastam e esse afastamento provoca um aumento nas dimensões do corpo, que a gente chama de dilatação. É dilatação térmica porque ela é promovida pelo calor, pela energia térmica, e no caso aí a gente vai estudar separadamente sólidos, líquidos e gasosos. Então agora nós vamos ver a dilatação térmica dos sólidos, tá? Então nesses exemplos aqui nós estamos analisando dilatação térmica dos sólidos, tá? Essa dilatação que eu falei para vocês aqui é uma dilatação linear. Linear por quê? Porque nós estamos olhando só o comprimento do fio ou do trilho. Então, eu disse que a dilatação ela ocorre como um todo. O volume todo do corpo dilata, que as moléculas vão em todas as direções e sentidos aleatoriamente. Porém, a gente pode analisar separadamente. Então, a gente pode analisar a dilatação linear, podemos analisar a dilatação superficial, que é a dilatação de uma das áreas, e podemos analisar a dilatação como um todo, que é a dilatação volumétrica, do volume todo de um líquido. Tá certo? Ou de um sólido também, tanto faz. Bom, essa dilatação linear, ela ocorre quando a gente avalia
analisa apenas o comprimento linear do corpo, da barra. Então, observe aqui que eu tenho uma barra, pode ser uma barra de ferro, por exemplo, certo? Essa barra de ferro, ela tem um comprimento inicial, LO. Vamos supor que após aquecida, essa barra dilate. Quando essa barra dilatar, ela vai atingir um comprimento final, L diferente de LO. O que nós observamos? Nós observamos que houve um aumento, um acréscimo no comprimento. Esse acréscimo, esse pedacinho aqui, é a variação de comprimento. Corresponde ao comprimento final menos o inicial. Então, se eu pego o comprimento final da barra, diminuo do comprimento inicial, que era esse aqui, eu tenho esse pedacinho que está pontilhado aqui, que é justamente o quanto essa barra dilatou. Ok? Só que aqui eu estou considerando apenas o comprimento linear da barra. Por isso eu chamo de dilatação linear. Eu estou analisando só o aumento do comprimento. Por exemplo, a barra tinha 1 metro, aqueci, ela passou para 1,20 m, 1,2 metros. Se eu diminuir em 20 de 1, eu vou ter 20 centímetros, que foi a dilatação da barra. 0,2 metros ou 20 centímetros seria a dilatação da barra. Quando eu faço isso, eu estou analisando apenas o comprimento da barra. Só que a barra aumentou a área e aumentou o volume também, que eu posso analisar separadamente também depois, só que a gente vai ver na sequência. Dilatação superficial, que é da área, e a volumétrica, que é a dilatação toda do corpo. Agora, nós estamos vendo apenas a dilatação linear, o aumento linear, tá? Bom, essa dilatação linear, ela vai ser proporcional ao comprimento inicial da barra. Por quê? Eu disse para vocês que a dilatação é o afastamento das moléculas. Se eu tenho uma barra pequena, eu tenho um número de moléculas pequeno. Se eu tenho uma barra maior, eu vou ter um número de moléculas maior. Se a dilatação é o afastamento das moléculas, a dilatação vai ser maior em qual barra? Na barra maior. Por quê? Porque ela tem mais moléculas para se afastarem, consequentemente ela vai dilatar mais, certo? Então a dilatação, ela é, desculpe, proporcional ao comprimento inicial da barra. Quanto maior for o comprimento inicial, maior será a dilatação dessa barra. Por quê? Porque ela tem mais moléculas para dilatar, para afastar, certo? Outra coisa que também é responsável pela dilatação é a temperatura. Aqui, delta, teta, representa temperatura, variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação de temperatura, mais calor está sendo transferido para a barra. Mais energia as moléculas ganham, mais elas se afastam. Então, quanto maior for a temperatura, claro que até o limite da fusão, do ponto de fusão da substância, mas quanto mais temperatura eu forneço, mais energia as moléculas ganham, mais elas se afastam, certo? Isso quer dizer que a dilatação linear, ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial e diretamente proporcional à variação de temperatura. A fórmula vai ser ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT. ΔL é a dilatação linear, LO é o comprimento inicial da barra, ΔT é a variação de temperatura, pode ser ΔT também, alguns autores chamam de ΔT, tanto faz, variação de temperatura. E alfa é o quê? Alfa é a característica da substância. Por quê? Porque nem toda substância dilata igual. Uma barra de ferro dilata de forma diferente de uma barra de alumínio, que por sua vez dilata diferente de uma barra de ferro de ouro. De uma barra de ferro, não, desculpa. De uma barra de ouro. Então, a barra de ferro dilata diferente da barra de alumínio, que por sua vez dilata de forma diferente de uma barra de ouro. Cada substância responde diferentemente ao fornecimento de calor.
Então, umas se afastam mais, outras se afastam menos, mas nenhuma delas se afastam na mesma proporção. Cada uma tem uma característica específica. E essa característica vai ser representada justamente pelo alfa na fórmula. Então, alfa é o coeficiente de dilatação linear da substância. Toda substância apresenta um coeficiente de dilatação diferente. Então, ΔL, que é a dilatação linear, é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Então, ΔL é a dilatação, é proporcional ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação da substância, vezes a variação de temperatura. Essa é a fórmula para a gente calcular a dilatação linear. Então, ΔL em metros, LO em metros, alfa, que é o coeficiente, é grau centígrado a menos 1, ou 1 sobre grau centígrado, e variação de temperatura, graus Celsius, tá? Quais são os coeficientes de dilatação linear? Não se preocupem com isso. Esse valor de coeficiente ele tem que ser passado para vocês na questão. Não tem como você decorar o coeficiente de dilatação de cada substância. Até porque são valores que mudam de acordo com o tipo de substância, com o tipo de liga, e isso daí vai ter que ser dado na questão para vocês. Então, aqui você tem uma tabela com alguns coeficientes, que é o valor do alfa. Nesse caso aqui, alfa está vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Então, por exemplo, coeficiente de dilatação do chumbo, 29 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. O do alumínio, 23 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. O do ouro, 15 vezes 10 a menos 6. O do aço, 11 vezes 10 a menos 6. E assim sucessivamente. Então, aqui é uma tabela somente para ilustrar os coeficientes de dilatação de algumas substâncias, tá certo? Porém, esses valores têm que ser passados para vocês nas questões, certo? Algumas aplicações práticas são, por exemplo, os disjuntores, né? No circuito elétrico você tem um disjuntor, ele desarma, ele desliga sozinho. Quando a corrente elétrica ela sofre uma sobrecarga. Isso faz com que o circuito seja protegido. Então, isso ocorre como? Eles usam uma lâmina bimetálica. O que é isso, professor? É uma lâmina feita com dois metais diferentes. Então, ela pode ser de chumbo e de alumínio, por exemplo. Ela pode ser de ferro e de alumínio, de níquel e alumínio, níquel e cobre, tanto faz. Então, usa-se dois metais. Esses metais têm coeficientes de dilatação diferentes. Cada um tem um tipo de coeficiente. Então, se o chumbo tem o coeficiente de dilatação maior do que o alumínio, ó, chumbo é 29, o alumínio é 23. O que vai acontecer? O chumbo vai dilatar mais. Se o chumbo está aqui por fora, ó, ele, quando for aquecido, essa barra está soldada uma na outra, ele vai entortar, porque o chumbo que dilata mais vai puxar o alumínio para o lado dele. E aí ele vai entortar. Quando essa barra ela é aquecida devido à sobrecarga de energia, ela vai entortar e vai afastar, interrompendo o contato. E aí o circuito vai parar de circular a corrente, vai desarmar, que a gente fala que desarmou o disjuntor. Ele desliga sozinho. Como é que ele desliga sozinho? Ele desliga sozinho através do aquecimento, da dilatação linear dos sólidos. Então o sólido dilata, afasta e interrompe o contato quando a resistência é aquecida. Quando ela resfriar, a barra resfria, volta novamente o contato e o circuito volta a funcionar normalmente. Tá certo? Isso aí é só um exemplo para vocês observarem aí como pode ser aplicada a dilatação. O que eu quero que vocês entendam é que a dilatação ela pode ser avaliada do ponto de vista linear, quando eu meço apenas o aumento do comprimento do corpo. Então, determinei a variação do comprimento do corpo, apenas a variação do comprimento, eu estou estabelecendo a dilatação linear
desse corpo. E essa variação de comprimento da barra, ela ocorre devido à variação de temperatura. Então, ela vai ser proporcional ao comprimento inicial, ela depende da característica da substância, que é o coeficiente de dilatação da substância, e da variação de temperatura. Então, ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT, como está aqui, tá? Alguns autores chamam de θ, temperatura, mas é só questão de nomenclatura. Vocês sabem que é comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT, você vai determinar a dilatação sofrida pelo corpo. Tá ok? Dúvidas sobre dilatação térmica linear? Todo mundo entendeu, gente? Pode continuar? Então, vamos lá. Eu posso também analisar a dilatação de uma das áreas. Ali eu analisei só o comprimento. Eu posso analisar de uma das superfícies do corpo, uma área do corpo. Então, eu estarei analisando a dilatação superficial de uma das superfícies. A dilatação superficial, ela pode ser observada em alguns azulejos, alguns blocos de concreto, tá? Porque você vai pegar essa superfície aqui toda e ela vai sofrer um aquecimento e uma dilatação. Claro que todo o volume vai dilatar, mas nesse caso aqui eu vou analisar a dilatação da área, da superfície. E essa dilatação da superfície, ela é chamada de dilatação superficial. Então, quando eu analiso só o comprimento, eu estou analisando a dilatação linear. Quando eu analiso a área, eu vou analisar a dilatação de uma das superfícies, dilatação superficial. Então, imagine que eu tenho essa placa aqui, fosse um azulejo, sei lá, eu tenho essa superfície. Quando eu forneço temperatura, as moléculas vão se afastar, e ela vai se afastar em todas as direções e sentidos. Essa superfície ela vai aumentar de tamanho. Se eu diminuo a inicial da final, eu vou ter o quanto dilatou, que é essa parte aqui que está de azul mais escuro. Então, a dilatação superficial é quanto a área da superfície aumentou, que corresponde exatamente à diferença entre a superfície final e a superfície inicial. É semelhante ao que a gente fez lá na dilatação linear. Tá ok? Na próxima aula, que nosso tempo está acabando, nós iremos falar da fórmula de dilatação superficial, que vocês vão ver que é semelhante, bem parecida com a fórmula da dilatação linear. Porém, existem algumas características específicas da superfície que vão ser consideradas na dilatação linear. Mas o raciocínio, o princípio é o mesmo. Vai ser proporcional à área inicial e à variação de temperatura e também a característica da substância, que é o coeficiente. Certo? Mas, antes de entrar na fórmula de dilatação superficial, na próxima aula eu vou exemplificar dilatação linear para a gente ver como calcula e depois a gente vai, na sequência, falar da dilatação superficial. Beleza? Meus queridos, nossa aula vai encerrar, o tempo está acabando. Foi bom participar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tá ok? Um abraço, bom dia a todos. Qualquer coisa, entre em contato lá no WhatsApp. Tá certo? Tchau, professor. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, Vocês professor. também. Bom dia, bom restante de aula para todos. Tchau, tchau.